Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes do programa Culto da Mensagem em Seu Lar. Deus abençoe a cada um em particular, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Deus te abençoe em todos os sentidos da vida, viu? Hoje nós teremos uma programação um pouco diferente. Primeiro vamos ter uma advertência do mensageiro, depois um conselho pastoral para a igreja de uma certa cidade e para todas as igrejas do Brasil, por que não dizer do mundo, que se dizem ser da mensagem do sétimo anjo. Nesse momento quero cumprimentar o pastor João Luiz Massola, ali na cidade de Piraju. Ele tem culto todos os sábados às 19h30, na Avenida Humberto Martione, 1265, na cidade de Piraju. Ele tem programa também na Rádio Paranapanema pela manhã e tem programa de rádio também em Avaré. Logo estaremos dando um novo endereço de Avaré, tá bem? Deus abençoe, pastor João Luiz Massola. Temos também aqui o endereço do pastor José Evaristo. Ele está aqui em Assis, na rua Francisco de Campos, 283, Vila Glória. Em Assis, os cultos são às terças-feiras, às 19h. No Paraná, em Conselheiro Mairink, é na rua Doutor Ari Camargo, 264, cultos aos sábados, às 19h30. E também na cidade de Jaú, onde está na rua Humberto
Farone, Humberto Baroni, 582, no Jardim Odete, culto aos domingos às 18h30, tá bem? E nós estamos aqui na rua Manuel Pessoa, 46, Jardim Josefina, com cultos de oração às quintas, e pelos domingos de manhã, das 9 às 11 horas, escola dominical. Porém, no segundo domingo do mês, temos o culto da Santa Ceia. Todos são convidados, tá bom? Vamos ouvir mais um hino neste momento, então repetiremos o endereço novamente, que às vezes a gente fala muito rápido e as pessoas acabam não ouvindo, não anotando, tá bem? Depois falaremos mais uma vez sobre os endereços que já demos nesse momento. Vamos ouvir um outro hino. Vamos repetir novamente, então, nossos endereços para todos quantos estão sintonizados com o programa Rádio Melodia 106.1. Mais uma vez, Deus vos abençoe. É um prazer falarmos nessa tarde, tá bom? Estamos um pouco roucos devido à mudança de tempo, mas isso é normal e logo passa. Então, endereço do pastor João Luiz Massola, Avenida Humberto Martignoni, 1265, na cidade de Piraju. Ele está ali todos os sábados, às 19h30. Em Avaré, nós vamos ter o novo endereço do pastor João. Assim que ele passar para nós, estaremos dando também o endereço de Avaré, onde o pastor João também pastoreia, tá bem? E hoje vamos dar também o endereço do pastor José Evaristo. Vamos começar por Jaú. Jaú, ele está na rua Humberto Baroni, 582, no Jardim Odete, aí na cidade de Jaú. Culto aos domingos, às 18h30, tá bem? E agora ele está também aqui no Paraná, ou seja, em Assis. Deixa eu ver aqui, é Rua Francisco Doutor Campos, 283, Vila Glória, cultos às terças-feiras, 19 horas. Também ele está em Paraná, em Conselheiro Mairinque, na Rua Doutor Rui Campos, 264, cultos aos sábados, às 19h30, tá bem? Todos são convidados. Repetindo também nosso endereço, Rua Manuel Pessoa, 46, Jardim Josefina, com cultos de oração às quintas-feiras e aos domingos, às 9 horas da manhã, escola dominical. E no segundo domingo do mês, o culto é à tarde, a partir das 18 horas, porque é a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de ler uma escritura antes de ouvirmos a
advertência e aconselhamento está no livro de Provérbios, capítulo 13, a partir do versículo 13. Assim está escrito: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão, será venerado. Deus abençoe. Eu li Provérbios capítulo 13, versículo 13 até o versículo 18, tá bem? Nós vamos ouvir neste momento, em primeiro lugar, questão de minutos, né? Uma advertência dada pelo profeta da era. Depois de 16 minutos, ouviremos um conselho pastoral. Não só a igreja citada, mas a todas as igrejas que se dizem ser igreja da mensagem no Brasil. E por que não dizer até no exterior, tá bem? Deus te abençoe. Vamos ouvir a advertência do profeta de Deus. Eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro. Até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. Não há mais glória na igreja. Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto. Ora, eles têm tido nossos pregadores. Está segurando o microfone da direita, ele saiu do plenário de Goiânia, da igreja de Goiânia. Ele acreditou que a mensagem do irmão Brana é uma mensagem mundial e que ela não está presa a um grupo, ou que você tem que depender de um grupo para ser salvo. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o Elias de Malaquias 4, verso 5, não foi enviado para a igreja de Goiânia. Ele foi enviado para os gentios. E os gentios não são somente o povo brasileiro, o povo japonês, o povo chinês, os europeus, os americanos, os asiáticos, o mundo todo. William Branham, o Elias de Malaquias 4, foi enviado para todo este povo. E há pessoas lá na Índia, lá na Ásia, em lugares remotos deste mundo, que não sabem nem mesmo o que significa estado de Goiás ou cidade de Goiânia. No entanto, eles leem esta mensagem e eles creem. E eles serão salvos se eles creem nisto. O senhor toma aquelas cápsulas natural? Não. O que o senhor toma tanto? De tudo. De natural, quase de tudo. Aonde o senhor compra? Aqui na... Isso. Essas coisas ajudam, né? A gente acha que não. Muito. Eu comecei a tomar cloreto de magnésio.
estudado, meu joelho doía muito. Aí eu comecei a tomar, passou. Sim. Mas quando ela veio a existir, ela passou a mão nas coisas sagradas, nos pergaminhos, e ela começou a dizer que se alguém quisesse se salvar, tinha que vir a ela. Deus abençoe, filho. Ela Verdade, viu? agiu como um atravessador. Você que já deve ter um pouco de entendimento sobre feira, sobre mercado, sabe o que é o atravessador. O atravessador chega e compra todo o produto. E se alguém quiser comprar, tem que comprar dele. Mas o evangelho não é assim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os que tiverem semente para crer, todos os que crerem, eles não vão perecer. Eles não dependem do atravessador. Eles podem ir direto na cruz. Eles podem ir direto com Cristo e então tomar posse do que é deles. São eleitos, predestinados. É deles. Agora nós cremos, segundo Amós 3:7 e outras escrituras, que Deus não faz coisa alguma a não ser através dos seus servos, os profetas. E Jesus prometeu enviar profeta em Mateus 23:34. E cremos que ele enviou esta mensagem através de um mensageiro. Mas o mensageiro não tem dono. O mensageiro não pertence a um grupo. O próprio mensageiro, o irmão Branham, disse: eu não pertenço a nenhum grupo. Ele veio como João Batista para o deserto. João Batista não pertencia aos fariseus, aos saduceus, a nenhum grupo. Ele era de Deus e a sua mensagem era para qualquer um que fosse eleito. Mas a Igreja Católica se levantou e disse: nós temos o Evangelho. E quem quiser se salvar tem que vir a nós. E a Igreja de Goiânia, da Mensagem, fez a mesma coisa no Brasil. O povo se tornou arrogante e quando eles perguntam de que companheirismo você é, se você não disser que é de Goiânia, você é classificado como um diabo, você é um ismo. Se você é pastor e não pertence ao plenário, você não é considerado pastor. Você não é reconhecido, pelo amor de Deus. Você só precisa ser reconhecido por Deus. Você não precisa ser reconhecido por um plenário. É uma vergonha o que a Igreja de Goiânia está fazendo. Ela está voltando ao vômito. Ela vomitou contra isso. Ela chamou isso de nicolaísmo lá atrás. Ela disse que não era uma denominação. O nosso mensageiro, o irmão Brana, disse: Deus não trata com grupos, ele trata com o indivíduo. O irmão Brana disse que o sacerdócio arônico hoje, que é um pastor comandando outro grupo de pastores, é anticristo. O irmão Brana disse que o sacerdócio arônico, um sumo pastor entre os pastores, acabou quando Jesus morreu. E Paulo diz aos Hebreus, capítulo 7, que o sacerdócio agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é que é o sumo pastor. A igreja é local e soberana. O bispo é o pastor local. O quíntuplo é local. Cada igreja local tem aquele que tem o dom de profecia, o dom de falar em língua, o dom de pregar, o dom de ensinar. Não há problema um pastor visitar outro, formar uma caravana, encher um ônibus de membros de sua congregação e ir visitar outro. O que não pode é um ser chefe do outro e colocar ele dentro de um curral
e aprisionar a sua mente, impedindo ele de pregar suas convicções e torná-lo propriedade de um certo grupo, a tal ponto que, se ele for visto com outros pastores de outro grupo, ele seja repreendido, excluído, humilhado, rejeitado, zombado. Meu Deus, quando é que as pessoas vão entender que nós somos livres, libertos pelo sangue de Jesus? Amém. Então, tudo começa quando o pastor Edmilson entende essas coisas e começa a crer nisto e começa a ter companheirismo e amizades com outros pastores, porque ele descobriu que ele não era um prisioneiro. O irmão Branham disse: eu não posso suportar ver um passarinho em uma gaiola. E ele foi a um certo lugar em que tinha uma águia dentro de uma jaula. E ele disse que a águia olhava para cima, ela era lá de cima, mas ela estava presa. Então ela batia-se nas grades, tentando se libertar. Ela não era para ser uma prisioneira. Ela foi criada para voar, mas ela estava presa. A pessoa que aprisionou ela queria que ela cresce, que o único espaço era aquele. Meu Deus. Mas não, Deus fez um espaço infinito para ela voar. Goiânia faz os pastores e os membros acreditarem que eles têm a mensagem e ninguém mais tem. Que a mensagem não é mundial, mas é apenas em Goiânia. Mas quando você coloca o rosto entre uma barra e outra daquela grade, e você olha lá fora, lá nos Estados Unidos, lá no norte do Pará, lá na China, na Ásia, pessoas regozijando com a revelação da mensagem, você descobre que não é só você que tem a revelação, mas tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, este pastor, o pastor Edmilson, bateu suas asas e voou, e regozijou muito, se alegrou muito. E então recebeu um convite, depois disto, para irem para Uapebas. E ele saiu voando, livre como um pássaro, e pousou lá, porque ele disse: agora eu posso ter companheirismo com todos, inclusive com aqueles que antes eu tive. Mas ao pousar ali, encontrou alguém com o cadeado na mão e a jaula aberta, muito furioso porque ele fugiu. Então, esta pessoa lá da plateia manda uma pergunta em um papel. E a pergunta é: o que o pastor Edmilson está fazendo aí, junto com vocês no púlpito, se ele não está mais no nosso companheirismo? Só essa palavra já tem um ismo nela. Nosso companheirismo. Agora, eu não posso nem dizer que realmente esta pessoa fez essa pergunta, porque se alguém tiver feito mesmo, é um crente muito desrevelado. Só pode ser um crente que nunca leu a mensagem. Mas às vezes penso que ninguém nem perguntou nada. Creio que elaboraram este papelzinho para ter apenas um pretexto de começar a humilhação. Porque eu acho muito estranho um crente da mensagem, que lê a mensagem, que sabe que o irmão Branham era contra prender as pessoas em grupo, que o irmão Branham chamava isso de nicolaísmo. Um crente da mensagem fazia uma pergunta desta. Mas se existiu mesmo essa pessoa que fez essa pergunta idiota, eu quero que ele saiba que ele é um desrevelado, ele não conhece a mensagem. Ele não entende que o irmão Branham nos tirou da denominação e que o irmão Branham disse: eu sou contra o sistema organizado. Mas o nosso querido pastor anfitrião, ele não teve experiência, por mais que creio que tem mais de 50 anos de ministro, porque se fosse eu, o pastor anfitrião,
Quando eu pegasse este papelzinho, a minha resposta seria esta. Amado irmão, você mandou uma nota perguntando por que o pastor Edmilson está sentado aqui entre nós, se ele não pertence mais ao companheirismo de Goiânia. Eu quero que você saiba, irmão que fez a pergunta, que nós não somos uma denominação. No testemunho de Dom Gossetti, ele, que não era da mensagem, disse que o Mombrana chegou em Tulsa e então convidou ele para assistir uma de suas reuniões e o colocou na plataforma, sentado junto com os ministros. E Dom Gossetti disse que viu as grandes coisas acontecerem diante de seus olhos. E o irmão Brana colocou ele na plataforma, junto com ele, porque o irmão Brana não tinha o mesmo espírito que você, irmão que fez a pergunta, desrevelado, que devia estar na denominação em vez da mensagem. Ele não tinha o mesmo espírito que você. Era isso que o pastor anfitrião, que eu tanto respeito, devia ter dito para este irmão desrevelado que mandou esta pergunta. Mas ele não fez. Ele preferiu pegar aquele papel e usar como um pretexto para despejar sua ira sobre o servo de Deus. E é por isso que a igreja de Goiânia está do jeito que está. A falta de respeito deles sobre outros ministérios da mensagem tem sido uma coisa escandalosa. Parte B do parágrafo 65 da mensagem Religião de Jezabel. O irmão Brana diz: Jezabel, ela declarou-se uma profetisa para subjugar o povo. E ela diz que ela é a única voz de Deus sobre a terra. A igreja de Goiânia está nesta condição. Se acha a única voz de Deus no Brasil e no mundo, a dona do pedaço. E Deus já derrubou ela, pisou no pescoço e humilhou. A igreja de Goiânia se tornou a vergonha da mensagem no Brasil. Mas ela continua com a sua dura servir. Ela continua humilhando outros ministérios, chamando de ismo. Arrepende-te, igreja de Goiânia, porque algo pior pode te acontecer. A mensagem não é tua. Quem tu pensa que é para tomar conta da mensagem e dizer que as pessoas só podem comer se ir até ti? Tu és rebelde e obstinada, igreja de Goiânia. Tu pensa que tem, mas tu não tem nada. Teus ministros morreram todos no deserto e não atravessaram o Jordão. Deixa a tua insensatez, deixa o teu orgulho. Reconhece que tu faz parte do povo, mas tu não és o único povo. Tu és apenas uma minoria neste mundo. Em se falando de pessoas que creem na mensagem do irmão Brana, tu és apenas uma partícula. São mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo que recebem a mensagem do profeta e que muitos deles nem sabem da tua existência, igreja de Goiânia. Humilha-te, porque a tua exaltação te trouxe vergonha o ano passado. Baixa a tua cabeça e reconhece. Deus não é tão pobre assim para ter apenas tu como igreja.
Às 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao létio voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Às 99 Esse é um conselho que ouvimos de um sábio pastor, certamente um ancião na mensagem, experiente, batido, sofrido, como a gente já foi também, né? Saímos desse sistema por 4 visões que Deus nos deu e não nos arrependemos em nenhum momento de Deus nos ter tirado desse sistema de homem, domínio de homem sobre outro homem, influência de um homem sobre outro homem. O pastor deve ter a influência do Espírito Santo, a influência única de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, além disso, como o Evangelho é universal, é mundial, a mensagem também é mundial. Ela está na China, na Rússia, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, ela está na Índia, no Paquistão, ela está em todos os continentes que existem no mundo. Ela não está presa a uma cidade, a um grupo de pastores, a um grupo de homens. Por isso, nós, pastores da mensagem, não nos submetemos ao homem, mas nos submetemos ao Espírito Santo, que enviou-nos a mensagem do dia e da hora para nos orientar, nos ensinar, nos admoestar, até mesmo nos ensinando que não devemos entrar na casa de uma mulher se o marido não estiver presente, se o marido estiver ausente do lar. Então, um dos meus netos, esses dias, perguntou-me alguma coisa e eu disse: filho, tudo que você desejar saber sobre a vida espiritual, sobre a vida física, até mesmo a vida financeira, a vida conjugal, leia a Bíblia, leia as mensagens do profeta, que você terá a orientação. Então, certamente, pastores não informados, que não leem a mensagem, são dominados por outros homens. Mas aqueles que leem a mensagem, como a gente lê há 20, 30 anos aproximadamente, sabe que nós temos um líder. E esse é o Espírito Santo, e que o profeta disse que não é para considerar nenhum homem melhor do que o outro, nenhum homem maior do que o outro, disse ele, porque não tem homem grande no nosso meio, não tem pastor grande no nosso meio. Tem um grande Espírito Santo que dirige os pastores, né? Mas achei muito bonito a advertência do profeta e esse conselho pastoral. E a Bíblia diz: aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Aquele, porém, que encobre virá a cair no mal. Tá vendo? Quanto pecado, quanta coisa escondida, quanta coisa oculta. Eu mesmo fui servo desse sistema por 15 anos, endividando-me muitas vezes para estar na reunião, porque se eu não estivesse nessa certa cidade, nesse certo companheirismo, eu era um desviado.
eu era um rebelde, eu era um Judas Iscariotes. E assim faz esse sistema com todos que o deixam, não é? Mas graças a Deus que Deus mandou uma mensagem poderosa, uma mensagem virtuosa, que nos orienta, como Jesus Cristo disse no livro de São João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sabe de uma coisa, irmão, na conta do João Corvo, que um fazendeiro pegou e o amarrou pela perninha e deixou muito tempo amarrado e dava a ele milho, dava a ele alimento de corvo e ele comia. E um dia os corvos do norte foram fazer um voo para o sul e passaram pelo João Corvo amarrado e disse: vamos, João Corvo, vamos para o sul, vamos fazer um passeio no sul. João Corvo dizia: eu não posso. Mas o homem já tinha desamarrado ele. Mas eu não posso, porque ele estava acostumado a viver amarrado. Mas você não pode amarrar, subjugar, dominar, prender um filho de Deus, uma filha de Deus. Nenhum grupo da mensagem pode fazer isso. Nenhum homem da mensagem pode subjugar o povo de Deus. Somente o Espírito Santo que pode subjugar o povo de Deus. E, além do mais, nós temos o sumo pastor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o irmão Branham, que todos os pastores vão passando, como eu vou passar um dia. Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer, outros pastores já morreram. Mas o sumo pastor Jesus Cristo, nosso Senhor, continua pastoreando o seu rebanho, sua igreja, dando-lhe alimento, sustentando-a na hora das tribulações. Vê se algum pastor liga para mim e pergunta como é que está a minha situação, como é que está a minha saúde, como é que está a igreja que eu pastoreio. Cada um por si, mas Deus é por todos. Isto é certo, não é verdade? Então, uma falta de amor muito grande, uma falta de respeito muito grande, pastores famintos por ovelhas, que nunca cuidaram, que nunca arrebanharam, invade o campo do outro, famintas por causa de dízimo, de dinheiro, deixa de respeitar um ancião que ali está há 20 e 30 anos cuidando do rebanho, e porque é um moço novo, cheio de si, cheio de força, de vitalidade, vai invadir o campo como que um homem invade um outro lar e rouba a mulher e adultera com ela. Assim tem feito muitos dos pastores chamados pastores da mensagem, que não sabe o que é respeito, não sabe o que é amor, não sabe o que é o carinho. É horrível falar essas coisas em uma emissora, como estou falando, mas é a pura verdade, a realidade dos dias em que estamos vivendo. Pastores desejosos vazam do sul para o estado de São Paulo, invadindo o campo de pastores que já estiveram ali por 40 anos pastoreando, cuidando do rebanho. Depois diz que é semente de Abraão. Semente de Abraão luta contra o adversário, não contra o irmão. Semente de Abraão luta contra o inimigo, não contra o irmão. Mas quando alguém luta contra outro irmão, irmão Branham diz: eleito não persegue eleito. Como é que os que saíram desse sistema são perseguidos e até destruídos e tirados os rebanhos da mão, na força do argumento, da falácia e de tantas coisas mais? Mas, meus ouvintes, desculpe, nesta tarde, eu queria ouvir isto como um marco no meu ministério, como um marco de quase 40 anos dentro da cidade de Ourinhos, respeitando campos próximos, respeitando campos que não devo entrar, embora chamado, como já fui, para desrespeitar e adentrar campo de companheiro, eu disse: não, aí tem um pastor. E já falei e retorno a falar: pastores que invadem campo de outros, está arriscando a própria vida. Porque eu sei de pastores que desrespeitou o campo do outro e Deus matou em acidente ou de outras formas. Porque pastor não é brincadeira, pastor é um guia, pastor é um líder, pastor é porta da igreja. Você deve respeitar o seu pastor, diz o profeta.
Fique ao lado dele, não de um grupo que queira mandar do seu pastor. Quando você vê que tem um pastor liderado pelo Espírito Santo, liderado pela palavra, que não deixa se levar por nada, fique ao lado desse pastor. Mas quando você vê um pastor enganador, um pastor cheio de audácia, cheio de sabedoria, cheio de inteligência para enganar, diz irmão Brana, ministro, nunca engane os ouvidos da sua congregação. Sabe por quê, meus amados? Porque lá naquele dia não vai ter espertinho, nem espertão. Não vai ter sábio, nem sabichão. O juízo vai ser severo sobre cada um de nós que toma o nome de pastor. Mas que Deus nos abençoe nessa tarde com esse conselho e com essa advertência, né? Vamos voltar à próxima programação, se Deus quiser. Quarta-feira, se o Senhor permitir, é claro, né? Nós estamos nas mãos de Deus, somos dele, pertencemos a ele e andamos guiados por ele, tá bom? Deus te abençoe. Se quiser amanhã orar conosco, isto é, se não chover muito, porque nós carregamos irmãs de idades. E se chover muito, só estou eu amanhã na igreja para carregar as irmãs idosas. Falta mais 2 carros que estão viajando. Então, se chover muito, não vamos ter o culto amanhã. Quinta-feira, às 19h30, na rua Manuel Pessoa, 46, no Jardim Josefina. Mas domingo pela manhã, o cooperador e pregador, diácono, irmão Eliel Rosa, estará pregando a mensagem desse profeta e temos sido muito abençoados com suas pregações, tá bom? Deus te abençoe. Termino a programação dizendo que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja comigo, que o Senhor nos dê força, vitalidade, poder e graça para continuarmos nossa batalha e nossa jornada até o último dia da nossa vida, tá bom? Deus te abençoe. Agora, após a minha programação, vem aí o programa Líder em Audiência Musical Evangélico, na voz do irmão Inácio J.B. Filho, evangelista, pregador, ganhador de almas, trabalhador e assim por diante, né? Muitas qualidades gloriosas que Deus lhe tem dado. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, nos permitindo, Senhor. Tudo bem, pode já subir.